A inteligência artificial nos ajuda como o chat GPT. Ele cria imagens, vídeos, textos, tudo de imaginar. Mas nunca use demais, pode ser perigoso. Temos o Gemini, ele é um Google. Também cria imagens da horas, faz texto para redações. O Google Grok faz vídeos, são robôs que nos ajudam muito. Eles são IA, play na guitar.